Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo no livro Os Mensageiros, Chico Xavier e André Luiz. Hoje, o capítulo 8, o desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: "Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos na bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, novo empréstimo de oportunidade do tesouro divino. Deus não está pobre." Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhava a mesma experiência. Fitando o triste, Otávio sorriu e advertiu: "Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para o nosso lar." "Sejamos, porém, lógicos", revidou Acelino, parecendo mais encorajado. "Você perdeu a partida porque não jogou. E eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas ondas inferiores. Sua situação não lhe reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência." Nesse instante interveio Vicente acrescentando: "Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres." E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: "Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente a luta?" Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: "Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fosse tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno." Acelino sorriu e obtemperou: "Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves." E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando: "Também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu, em pessoa, as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas nos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço da nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição, a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexequível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após os meus testemunhos de trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual ao dos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma?
Amigos insistentes do caráter sagrado da fé aprovaram-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário pelo que deveria ser justa retribuição. Debalde movimentavam-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tornou-me consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, a edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformaram-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático das baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceravam-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente como entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de clumpes encarnado, de resultados comerciais, soluções atinentes às ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, espiei a falta, entre elas, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista às lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou. Que isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenções deliberadas de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se, também como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu. Não há homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual, com Jesus, apenas fiz viciados na crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé, aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Meus amigos, todos os casos que nós lemos, de uma forma ou de outra, chegam a nós. Porque todos nós temos um pouquinho deste ou daquele. Todos nós passamos por tentações ou quedas similares às que nós vimos. Vamos ver o que eu anotei aqui durante o estudo.
Interessante, lá como aqui, as pessoas sempre acham que o seu problema é maior que o dos outros. Eu já fiz esse comentário em outros capítulos. Otávio achava que o problema dele era maior que o dos outros. Aí chega Celino e afirma que não, que o dele é ainda maior. E nós achamos também em desvantagem? Nós comparamos as nossas vidas com as deles? Ou daqueles que estão ao nosso lado aqui nessa encarnação? As dificuldades não são maiores nem menores, são apenas diferentes e adequadas a cada caso. Cada pessoa tem o remédio necessário. Por isso a gente vai ao médico, não é? Porque cada doença tem um remédio próprio. Cada evolução, cada indivíduo tem a sua prova necessária. Nós temos os problemas necessários para o nosso crescimento. A gente precisa entender isso e encarar cada situação das nossas vidas como um medicamento adequado. A importância de ter em mente o dai de graça o que de graça recebemos é importantíssimo. Não comerciar com o que é sagrado. Como ele comentou, muitas igrejas cobram pelo sagrado. Muitos vivem às custas de seus fiéis. Muitos ainda vivem além das necessidades básicas. Luxos, mordomias pagas com as esmolas que deveriam acudir os desvalidos. Não sejamos nós pegos nessa armadilha. E mais, eu ainda vou mais longe. E não sejamos nós a alimentar esse tipo de problema em outras pessoas. Trazendo um caso recente, apenas a título de exemplo, a gente colaborava com uma instituição dessas famosas, que existe aqui, faz propaganda todo dia. Fomos cercados na rua, nos sensibilizamos com o caso, nos associamos e passamos a dar mensalmente uma quantia que era automaticamente retirada da conta. A gente não tinha nem o trabalho de fazer a doação. Mas no fim do ano nos chega aqui vasto material, papel fino, presentes 1000, luxos. Aí a gente pensou, gente, é isso que nós estamos colaborando? Com esse tipo de atitude? Em vez do dinheiro que a gente dá ser encaminhado às crianças pobres, famintas, órfãos, estão produzindo esse tipo de brinde para mandar para as pessoas? Nós cancelamos imediatamente a colaboração. Por quê? Como é que nós vamos contribuir dessa forma? Mais vale a gente pegar esse recurso e entregar diretamente a uma criança necessitada, a uma família necessitada. Jesus não precisa de intermediários. Se a gente puder ajudar diretamente uma pessoa, é melhor. É o que a gente tem procurado fazer. Não é fácil, hein? Não é fácil não. Mas faz parte, inclusive, do trabalho. Isso é nossa dedicação. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês me ajudem, observando o que eu não observei, anotando aí embaixo no canal, para que a gente possa se atentar para o que eu não vi, críticas ao trabalho, para que eu possa melhorar, porque eu estou começando esse trabalho agora. Claro, evidente que tem muita coisa a ser melhorada. Um abraço carinhoso a todos vocês. Até a próxima oportunidade.